Olá, muito boa tarde, ou bom dia, boa noite, não sei o momento que você está assistindo, mas seja bem-vindo a esse meu espaço. Eu sou a professora Luciana Marques, sou mestre em educação e vou estar trazendo a pedido de algumas alunas do curso de pedagogia da UERJ, na qual eu fiz parte durante 7 anos, e elas me cobraram para falar um pouquinho sobre educação, tendências, temas, trazer reflexões. Então aceitei o desafio, que essa é a visão. Não só ficar falando aqui coisas, mas contribuir com reflexões sobre a área educacional, trazer um olhar diferenciado, trazer tendências, discutir assuntos temáticos, polêmicos. Então eu vou trazendo assim aos poucos, nas semanas, alguns desses assuntos para a gente estar conversando. Vocês têm liberdade também nos comentários de falar, de se posicionarem, que eu acho que a gente faz um movimento bem interessante quando a gente começa a discutir e principalmente refletir sobre alguns assuntos. Então, para começar esse meu primeiro vídeo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a postura do professor, a professora pesquisadora e a professora tradicional. Qual é a grande diferença? O que eu estou falando quando eu falo professor pesquisador? Será que é o professor só da universidade, da academia? Que professor é esse? E o professor tradicional? É o professor só que fica lá na escola, na prática, no dia a dia? Será que é isso? Então, há essa confusão, esse conflito muitas vezes. O que eu escutava muito quando eu estava trabalhando com as alunas do ensino superior? Professora, aqui na teoria é tudo muito lindo. Nossa, como é lindo aqui. A gente está estudando Piaget, Vygotsky, Vallon, sentimentos na educação, a gente precisa disso, daquilo. Mas quando chega na escola, aí é outra situação. Muda tudo. As crianças são difíceis, a gente tem a escola que tem regras, que tem as situações para a gente mediar, e não é nada dessas flores que a gente vê na teoria. Bom, primeiro a gente precisa entender 2 pontos importantes. Quando a gente fala em teoria, a gente não está falando de uma coisa utópica. Nós estamos falando de pesquisas, de buscas pelo conhecimento que algumas pessoas fizeram e nos apresentaram. Quando a gente fala da prática, nós estamos falando do dia a dia e de como vamos agir, o nosso fazer pedagógico, aí no chão da escola, em outro espaço educacional na qual você esteja. O que nós temos que pensar quando vemos esses pontos? Eles não são divergentes. Nós precisamos unir teoria com prática. É o que chamamos de praxis. Quando isso ocorre, nós entendemos melhor o que a gente estuda, por quê, como aplicar e o impacto disso no dia a dia. Quando a gente olha uma criança e tem uma bagagem teórica de estudo, olha, eu sei que em estágio de desenvolvimento, segundo Piaget, essa criança está, eu sei qual é o nível de aprendizagem que ela está, dentro ali das métricas da psicolinguística, na alfabetização, consigo metrificar isso, eu consigo observar essa criança como um todo. Então, todos esses autores que discutem educação nos vão trazer para dentro da nossa prática reflexões, e isso vai modificar a forma como a gente vai agir. Porque como nós somos seres humanos, agimos muitas vezes por impulso. Se você não tem um conhecimento teórico em cima daquilo, a tua emoção vai sobrepor a tua razão. E aí que entra a professora pesquisadora. O que é essa professora pesquisadora? Por que nós temos que ser professores pesquisadores? A professora pesquisadora é aquela professora, aquele sujeito, o professor, tanto faz, que vai buscar estratégias para atender aquele aluno. Veja, eu não estou falando da turma. Vou fazer uma atividade para a turma. Vamos sim fazer uma atividade para a turma. Mas o que aquele aluno, Joãozinho, que está sentado na terceira cadeira do 3º ano, está precisando? Ele tem muita dificuldade em matemática. Por quê? Qual é a essência disso? Qual é a essência dessa dificuldade? Como eu posso contribuir para que ele melhore? Mas veja, é Fundamental 2. Eu não sou professora de matemática, quem tem que resolver professora de matemática, eu sou de português. O que eu estou deixando de fazer? De contribuir para o avanço dele.
E o avanço dele, independente da sua área de conhecimento, é um fazer educacional. Ele precisa aprender. E ele vai aprender à medida que ele compreender as coisas. Então, eu, enquanto professora pesquisadora, vou buscar estratégias para ajudar ele. Não vou ter uma aula, né? No caso aí do Fundamental 2, vou ter que aprender toda a matemática para ensinar. Mas o que eu posso soltar para ele dentro do meu conhecimento que vai clarear a mente, ou até mesmo uma fala, uma troca com esse professor para poder trabalhar em conjunto. Então, a professora pesquisadora, que nós devemos ser, é aquela professora que vai buscar sempre o melhor para aquele aluno evoluir dentro das condições que ele apresenta de aprendizagem. Tá? E isso é muito importante a gente entender. E como que a gente aprende a ser uma professora pesquisadora? A gente começa com um olhar sensível. A professora pesquisadora, ela tem que ter um olhar sensível. Ela vai olhar para a sua turma, mas principalmente as individualidades de cada um dos seus alunos. Isso é muito importante. Quando a gente consegue, que não é fácil, não adianta a gente falar, florear, nossa, mas é fácil na teoria, isso se fala, né? Mas não é fácil, é difícil você observar cada um na sua particularidade. Mas quando o professor consegue, ele tem um resultado muito maior. Quando a gente fala de educação, a gente esquece de falar muitas vezes do resultado. É tudo muito amor, muito floreado, é vocação, é lindo, é maravilhoso. Sim, é lindo, é maravilhoso. A gente vê uma criança no primeiro ano, não conhecia as letrinhas, no final do ano já sabe ler, escrever e passa aquilo para você com muito gosto. Ler para a família, isso é lindo. Mas a gente tem um outro lado, que é o lado profissional. O campo da educação, ele é tão importante quanto uma medicina, porque a gente está formando os sujeitos. A gente escuta muito isso. Sem professor não existiria médico, engenheiro, não existiria essas outras profissões. E é um fato, não é só uma fala do senso comum, isso é verdade. Mas para que essas pessoas tenham esse crescimento e saibam até escolher o que eles querem no futuro, eles precisam de uma professora com um olhar sensível, precisam de uma professora pesquisadora, que não desiste desse aluno. Quem trabalha em escola sabe que muitos alunos chegam com rótulos. Recebeu fulano, nossa, fulano é muito difícil, não vai, e nem tenta, porque você não vai conseguir. Fulano já passou por X escolas, ninguém suporta, ninguém aguenta. A gente tem que fazer o seguinte, tampa o ouvido e vai. E começa a conhecer esse aluno. Porque muitas vezes esses rótulos que vêm te desanimam na tua prática. Você já não quer nem tentar. Você já entra na sala sabendo que aquele aluno, sabendo, entre aspas, que aquele aluno é assim, é assado, e você não quer nem tentar uma prática diferenciada com ele. Então, no nosso caso, de professores pesquisadores, com um olhar sensível, a gente vai fazer o oposto. Ah, é assim? Ok, tudo bem. Deixa comigo. E aí você vai conhecer esse aluno. Você vai buscar quem é esse aluno, saber como ele aprende, o que ele gosta, os seus interesses, e a partir daí você vai tentando fazer esse trabalho. Então, essa reflexão é para a gente começar o ano letivo. Muitas escolas já iniciaram, mas para que a gente pense sempre em buscar esse conhecimento, ser professores pesquisadores, para que esse aluno possa se desenvolver plenamente, para que ele tenha um bom desempenho, para que no final você não se sinta frustrada por não ter conseguido atingi-lo. É o nosso sentimento mais de gratidão que a gente tem, quando a gente consegue atingir aquele aluno, quando a gente consegue fazer com que ele aprenda. E isso a gente só consegue tendo muita paciência, muito olhar sensível e muita disponibilidade em pesquisar para conhecer. Então, a teoria, ela sempre vai caminhar junto com a prática, tá bom? Então, essa é a primeira reflexão. Volto em outras oportunidades para que a gente continue falando sobre educação. Me diz você, se você é professora de escola, já se sentiu incapaz de conduzir a aprendizagem de algum aluno, ou se você concorda ou discorda com o olhar da professora pesquisadora, tá bom? Então, aguardo os comentários para a gente fazer trazer uma reflexão bacana em cima da temática. Um abraço e até lá!